Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Aplicação da lei. Supremo Tribunal Federal dá início ao julgamento do mensalão. Especialistas fazem uma análise sobre o maior julgamento da história recente do país. OAB e confederações empresariais discutem projetos em tramitação no Congresso que alteram leis trabalhistas. Processos parados no STJ retratam blindagem política que impede justiça de processar governadores. E ainda, balanço de atividades é apresentado durante reunião do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. O programa OAB Nacional está só começando. Fique com a gente e seja muito bem-vindo. O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento da ação penal 470, que trata do chamado mensalão. Confira agora como foi a sessão de abertura dos trabalhos e qual o cronograma definido para que a Suprema Corte se posicione diante do caso, que deve marcar a história do Poder Judiciário brasileiro. Com um forte esquema de segurança em torno do Supremo Tribunal Federal, nem toda a imprensa pôde acompanhar de perto o julgamento do mensalão. Apesar de toda a estrutura montada para afastar manifestantes e curiosos do local, poucas pessoas compareceram. Esse é o maior julgamento da República, com um protesto que ninguém esperava. Pouquíssimas pessoas se manifestaram hoje aqui em frente ao STF, onde aconteceu o primeiro dia do julgamento do mensalão. Será que as pessoas estão tão desacreditadas com a justiça brasileira a ponto de não se manifestarem num caso tão polêmico como esse? O julgamento que começa hoje, ele pode trazer mil expectativas, né? A mim não, nenhuma. Porque todos eles têm bons advogados, com muito dinheiro e podem se livrar de qualquer crime. Neste país, quem tem dinheiro não vai preso. Existe assim um sentimento geral na população, né, de um certo descrédito na justiça. E o que eu penso é que é a força dos movimentos sociais, né, a população fazendo pressão, que são os momentos em que a gente vê alguma justiça sendo feita. E é por isso que a gente está aqui hoje. A maioria das pessoas que encontramos não acreditam na eficácia da justiça. Muitas são a favor da punição dos envolvidos no caso do mensalão e outras que acham que o esquema de lavagem de dinheiro nunca existiu. O mensalão foi invenção do PTB, do Roberto Jefferson. O PT não comprou a base aliada em favor dos seus projetos dentro do Congresso Nacional. E eu acho que isso aí foi invenção do Roberto Jefferson. Aliás, eu tenho certeza disso. A corrupção generalizada do próprio sistema, mas assim, que escancarou, que a sociedade viu, né, esse caso do mensalão do PT de 2005. Né? Então, assim, nós do PSOL, né, a gente espera que todos os mensaleiros sejam punidos, né, exemplarmente, né, para que essa prática, né, não aconteça, para que essa prática ela seja extinta da política brasileira. Nós esperamos, assim como toda a sociedade brasileira, a penalização dos culpados pelo mensalão e a devolução de todo o dinheiro que foi colocado nessa operação fraudulenta, que é um verdadeiro dano à República Brasileira. Pela primeira vez visitando Brasília, Mariana aproveitou a oportunidade para se aproximar do STF e ver de perto o que ela só ouvia falar. Como sou do Rio de Janeiro, a gente vê tudo isso muito de longe. Então a gente não tem essa movimentação, tudo isso. E estar aqui nesse momento, a gente meio que se sente cidadã, né? Brasileira mesmo, porque o poder está tão distante da onde eu moro e aí a gente fica nessa expectativa de saber como vai. Estar aqui perto é até mais interessante do que estar longe, vendo essa movimentação do julgamento. É muito legal mesmo. A pessoa mais inusitada que encontramos lá não saiu um minuto da frente do STF. O Ziel vestia uma cueca em referência ao episódio em que assessor de deputado do PT foi flagrado com dinheiro. Uma forma de protesto para pedir a condenação dos envolvidos no mensalão. Eu espero que o STF puna severamente os envolvidos nesse ato de corrupção que foi o mensalão sobre a nossa nação brasileira, né? Então eu vim dessa forma nessa tarde, crendo que hoje será o início de um julgamento correto e ao qual os envolvidos merecem ser punidos com o maior rigor da lei.
Embora o clima estivesse tranquilo do lado de fora, lá dentro as coisas começaram a esquentar. O pedido de desmembramento do julgamento do Mensalão, apresentado por advogados de réus que não ocupam cargos políticos, provocou bate-boca entre os ministros Joaquim Barbosa, relator do processo, e Ricardo Lewandowski, o revisor, em 2 momentos do primeiro dia do julgamento do caso no Supremo Tribunal Federal. O regimento interno diz o seguinte... Vamos manter o debate em nível civilizado. Não, Vossa Excelência se atém aos fatos e não à minha pessoa. Ministro, o regimento interno não diz vou o seguinte, aceitar que Vossa Excelência me refira. O revisor... discutir ideias. Sim, deixando a discussão descambar para o campo pessoal. Não é campo pessoal não, ministro. Eu acho que o que está em jogo é a credibilidade desse tribunal. Porque o Código de Processo Civil diz que uma questão não será julgada 3, 4, 5 vezes. E essa questão já foi debatida aqui 3 vezes, esta é a 4ª. Quem motivou a discussão foi o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, advogado de um dos 38 réus. Por 9-2, os ministros do STF rejeitaram o desmembramento do processo do Mensalão, que faria com que apenas 3 réus, com foro privilegiado, fossem julgados no Supremo. Depois de um intervalo de 30 minutos na sessão, o relator Joaquim Barbosa leu o resumo da ação penal, começando pelo nome dos réus e as quais crimes eles respondem. Segundo o relator, a acusação apontou Dirceu e outros integrantes do PT como núcleo central da quadrilha. Teriam optado por utilizar mecanismos criminosos oferecidos pelos réus dos núcleos publicitário e financeiro, os quais, segundo o parquê, já vinham sendo praticados no estado de Minas Gerais, especialmente a partir do governo do atual deputado federal Eduardo Brandão de Azeredo, do PSDB, cuja conduta está sendo analisada na ação penal número 536. Os réus do chamado núcleo central, José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, segundo a denúncia recebida por este plenário, teriam sido os responsáveis por organizar a quadrilha voltada para a compra de apoio político, através dos votos dos parlamentares. Eles respondem nestes autos à acusação de crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Para viabilizar o seu intento, teriam se aproximado dos réus dos núcleos publicitário e financeiro, supostamente dando-lhes carta branca para agir da forma que fosse necessário para atingir o objetivo de abastecer a quadrilha com recursos que permitiriam a prática dos crimes de corrupção. Assim, a denúncia afirmou que, aspas, a análise das movimentações financeiras dos investigados e das operações realizadas pelas instituições financeiras envolvidas no esquema demonstra que estes, fazendo tábula rasa da legislação vigente, mantinham um intenso mecanismo de lavagem de dinheiro com a omissão dos órgãos de controle, uma vez que possuíam o apoio político, administrativo e operacional de José Dirceu, que integrava o governo e a cúpula do Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas. E daqui a pouco, depois do intervalo, especialistas fazem uma análise sobre o maior julgamento da história recente do país, o Mensalão. Você não pode perder. O programa OAB Nacional volta já. A justiça, muitas vezes tão desacreditada em nosso país, está prestes a escrever mais um importante capítulo. Delitos cometidos contra a administração pública serão julgados no caso do Mensalão. Veja agora o que especialistas pensam sobre o julgamento que pode combater os maus costumes políticos no Brasil. Há 7 anos, a imprensa revelou o esquema que levou o nome de Mensalão. Deputados foram acusados de receber uma mesada para apoiar o governo do então presidente Lula. Polícia Federal, Ministério Público e o Congresso Nacional investigaram o caso. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra 38 acusados de envolvimento no Mensalão, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu.
Os réus no processo são acusados de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas e gestão fraudulenta. A previsão é que o julgamento dure 1 mês, período em que todas as atenções vão estar voltadas para este local. Essa expectativa ela é natural porque decorre de um evento que foi muito abordado pela imprensa e que envolveu um governo extremamente de sucesso no campo econômico, no campo social, mas que frustrou boa parte da opinião pública quando veio à tona justamente um escândalo onde se imaginava que esse partido não fosse cometer, que fosse justamente na parte da ética. Então, o Supremo Tribunal Federal vem agora dar uma resposta, depois de quase 7 anos de denunciado todo o escândalo, vai dar uma resposta à sociedade. É um julgamento que vai marcar época. É um julgamento que vai ficar na história. Porque, veja, a natureza do delito, não é? Afinal de contas, aqueles delitos todos que estão postos ali na denúncia do Ministério Público tem por base uma conduta básica. Conduta básica, qual seria? Acusação, é nesse sentido, a compra e venda de consciências, né? De votos de parlamentares. Certo que há, ao redor disso, outros delitos, não é? A denúncia apresenta uma série de delitos, uma série de acusações, mas tudo residindo em torno desse delito maior, desse leitmotiv, né? Que seria a venda de consciências. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal acredita que a casa será fiel à tradição da Suprema Corte Brasileira. O juiz, seja neste caso, em qualquer outro caso, ele tem que levar em consideração, no momento do julgamento, a sua consciência de juiz, a sua consciência de magistrado. E, observado isto, ele vai, então, cuidadosamente analisar a prova. E desta análise da prova, com observância dos princípios jurídicos, não é? Das tipificações penais, ele vai absolver ou vai condenar. Eu penso que de um julgamento como este vão resultar condenações, e que, claro, que certamente resultarão absolvições. E, de um modo ou de outro, estou certo de que o Supremo Tribunal Federal estará jungido, estará fiel, será fiel à tradição da Suprema Corte Brasileira, que sempre foi uma casa aberta às garantias constitucionais dos indivíduos. Então, o que vai pesar? A justiça. A mesma análise é feita pelo cientista político que faz um alerta à população. É importante que as pessoas não esperem de antemão um julgamento, quer dizer, uma condenação. O Supremo ele tem que preservar a Constituição. Então ele só pode julgar com base em provas, com base em provas materiais muito bem construídas, muito bem defendidas. Se essas provas, se elas não forem muito bem fundamentadas, o Supremo não vai condenar ninguém. E isso, ao contrário do que a sociedade pensa, é também muito positivo. Porque o Supremo, no final, está ali para resguardar a Constituição. Ninguém pode ser condenado sem prova.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil afirma que o julgamento do mensalão é uma oportunidade para mostrar que a justiça é igual para todos. Esse julgamento tem um simbolismo muito forte. Nele se pode combater os maus costumes políticos. É claro que a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse julgamento, não tem lado. Não quer nem a condenação prévia, nem a absolvição de quem quer que seja. Quer que se faça justiça e que se demonstre para toda a sociedade que a lei é igual. É igual para o mais graduado servidor, para o presidente da República e para o mais humilde cidadão deste país. Nós não podemos ter o princípio da igualdade aplicado de uma forma desigual, sendo mais igual para uns e menos igual para outros. É necessário que o cidadão confie na justiça. É necessário que a instituição Supremo Tribunal Federal saia respeitada pela posição que adotar, seja condenando, seja absolvendo. A ordem, nesse caso, está ao lado da sociedade. Quer um julgamento justo, um julgamento que observe o amplo direito de defesa. Por isso, é importante o papel dos advogados dentro desse julgamento. A ordem tem trabalhado para que os advogados tenham todas as condições e que possam exercer a sua atividade profissional. Ofir Cavalcante, em reunião com o presidente do STF, ministro Aires Brito, pediu que um interlocutor da corte estivesse em contato permanente com a OAB para solucionar possíveis problemas durante o julgamento. A intenção é evitar transtornos relativos ao livre exercício profissional dos advogados que irão atuar no caso. E tanta mobilização não é à toa. Na história recente do Brasil, nunca um julgamento foi tão esperado. A sociedade precisa ter consciência de que a decisão do Supremo Tribunal Federal não será uma decisão que vai acabar com a impunidade em nosso país. Esse é um processo cultural, é um processo que depende da educação, é um processo que depende dos bons costumes políticos, é um processo que está sendo construído como está sendo construída a democracia a cada dia. E esse combate é um combate incessante. O que o Supremo Tribunal Federal vai decidir neste caso é se as pessoas que estão sendo acusadas de terem um envolvimento, desviando verbas públicas para interesses próprios, ou levando esse dinheiro para fora do Brasil, ou traficando influência para beneficiar A ou B, se essas pessoas são ou não culpadas. É um grande avanço. Nunca se teve, na nossa história recente, nenhum julgamento com essa dimensão e, sobretudo, um julgamento em que estivessem envolvidos pessoas de tanta importância dentro da República.